Fala pessoal, o William aqui. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero comentar aí sobre esses 12 motivos quais todos deveriam aprender a programar. Para quem não sabe, eu migrei de carreira, tá? Eu era um auxiliar administrativo, né? Fiz a faculdade de administração de empresas, depois fiquei um tempo desempregado, fui vender pão na rua, vendi pão por uns 5, 6 anos. E minha mãe fazia, eu pegava, saía para vender. E para quem não sabe, eu migrei de carreira, né? Eu migrei de carreira dos meus 29 anos que eu fui arrumar o meu primeiro emprego como na área de programação, ainda não era como programador. Aí depois de um tempo já me transferiram para programador. Eu tô há 6 anos aí atuando nessa área, tá? E grande parte desses motivos aqui eu consigo observar no meu dia a dia, porque realmente, antigamente eu não raciocinava dessa forma com a que eu vou comentar aqui, tá? Eu era mais. Não sei dizer, eu não era tão metódico, não analisava os fatos, as situações, e aí vão ter diversos assuntos aqui. Bom, no link, tá? Eu não sei se no dia que sair esse vídeo vai estar esse link, mas já tô organizando lá na plataforma do curso. Eu gravei vários cursos aí de fundamentos, tá? Com C Sharp, né? Desde a lógica de programação, orientação a objetos. Tem um curso completo aí com 76 aulas de .NET, de C Sharp, na verdade, a linguagem C Sharp. Depois tem um curso de criação de API, com autenticação, comunicação com banco de dados, token JWT, Entity Framework, tá? Bem completo. E tem um de Blazor também. E eu tô gravando nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, né? Eu tô gravando um com AWS, bem completo mesmo, tá? E eu tô subindo as aulas lá na plataforma. Assim que tiver disponível, vai estar na descrição dos meus vídeos, tá? Todos os vídeos aqui eu vou tentar colocar na descrição. Por ter AWS, vocês vão ver que é um valor muito menor do que qualquer empresa que vende curso aí. Eu vou tentar facilitar ao máximo, tá? Não sei se vocês conseguem perceber que quem ensina AWS ou os cursos de AWS são com valores altíssimos, né? Eu vou tentar democratizar isso aqui na internet, tá? Mas dá muito trabalho para gravar, por isso que eu preciso vender, né? Porque é um trabalho, né? Então, beleza, vamos lá. Bom, primeiro motivo aqui, desenvolve o raciocínio lógico. A programação exige que você pense de forma estruturada. Isso aqui é a base da programação, né? E lógica para resolver problemas, habilidade útil em qualquer área da vida, ou seja, colocar os passos, né? Analisar todos os passos para que você entenda, né? O fluxo para resolver determinado problema. Por isso que na área financeira, para comprar um carro, para comprar um bem, você consegue analisar, às vezes mensalmente, semanalmente, né? Tudo, você consegue raciocinar de uma forma bem mais lógica. Eu, particularmente, depois que comecei a programar, eu comecei a analisar minha vida dessa forma aqui. Estimula a criatividade. Programar é criar algo do zero. Você pode inventar jogos, aplicativos, sites, automações e muito mais. Assim, você não fica mais limitado, né? Você consegue tirar as suas ideias do papel, né? Ajuda a resolver problemas, né? Programadores treinam constantemente a arte de dividir grandes problemas em partes menores e solucionáveis, uma habilidade poderosa. Isso daqui, eu como trabalhei como auxiliar administrativo, principalmente com saque, atendimento ao consumidor, eu acredito que se eu soubesse, às vezes, algumas coisas de programação naquela época, né, esse raciocínio lógico que eu tenho hoje, talvez eu resolveria de uma forma melhor. Se bem que eu tentava, né,
facilitar ao máximo para o cliente, mas eu iria com certeza resolver de uma forma melhor, analisar melhor as probabilidades, né? Melhora a tomada de decisão. Ao lidar com erros, testes e caminhos alternativos, você aprende a tomar decisões mais racionais e baseadas em dados, ou seja, você vai analisar melhor, né, para tomar uma decisão. Expande as oportunidades de carreira. Essa é muito top, pessoal. Saber programar abre portas em diversas áreas: tecnologia, marketing, finanças, medicina, engenharia, educação e até arte. Eu, particularmente, tenho um colega que ele não é um programador, mas ele sabe muito de Excel. E, na verdade, ele programa em Excel. Ele consegue fazer as fórmulas lá e as coisas que ele faz no Excel é basicamente uma programação. E esse raciocínio lógico que ele tem, com certeza dá para ele muita vantagem na área dele. E eu conheci também, há um tempo atrás, no Instituto Federal, eu participei de uma palestra e, por incrível que pareça, ela era cientista, se eu não me engano, era uma bióloga e ela utilizava a programação em Python para fazer as pesquisas, né? Ela colocava os dados lá e ela mesma que programava, e a palestra foi ela que apresentou para as pessoas eram todas técnicas, ela não era técnica, mas ela sabia mais do que praticamente todos, né? Porque eram estudantes na época, mas aquilo ali dava para ver que a vantagem dela na parte da pesquisa foi absurda, sabe? Ela estava há 1000 anos na frente de outro biólogo, porque ela sabia programar. Complementa qualquer profissão. Um médico pode automatizar registros, um arquiteto pode criar visualizações, um biólogo pode analisar dados. Programar amplia o que qualquer profissional pode fazer. Bom, foi o que eu comentei agora há pouco, né? Aumenta a autonomia. Com programação, você não precisa esperar por alguém para criar uma solução, você mesmo pode desenvolvê-la. Hoje, ainda com inteligência artificial, a gente sabe que elas criam, né? Mas eu também sei que até determinado ponto. Por isso que é bom entender por baixo dos panos o que está acontecendo, para que você não crie algo e em pouco tempo você perca, né? Porque alguém pode invadir ou existem ataques, né? Que são feitos contra aplicações e acabam com tudo, sabe? Se você não fizer das formas corretas, né? Permite automatizar tarefa. Hoje em dia, vocês acompanharem aí, está na era da automação com o N8N, que é uma ferramenta gratuita, né? Qualquer um pode colocar na sua própria VPS, pagar aí R$30 por mês e ter um automatizador de tarefas próprio, né? Só que lá dentro dele, ele é um facilitador, sim, mas vai exigir em diversas partes ali uma certa programação, principalmente para converter dados, né? Você vai usar ou Python ou JavaScript para pegar uma informação que pode vir de uma forma num JSON e ela precisa ir para outro lugar de outra forma. Mas é coisa bem simples e às vezes com inteligência artificial, aí com ChatGPT você consegue escrever, né? Passa os dados do jeito que ele tá e do jeito que você precisa e ele mesmo já cria a função lá para resolver para você. Então, economize tempo para automatizar tarefas repetitivas no trabalho ou no dia a dia com scripts simples. Ajuda a entender o mundo digital. Saber programar permite compreender melhor como funcionam os sites, apps, redes sociais e sistemas que usamos todos os dias. E o principal, né? Ele pode evitar que você caia em golpes. Não sei se vocês sabem, mas no ano de 2024, 100 mil pessoas caiu em golpes digitais ou virtuais, né? No Brasil. É muita gente. E às vezes entender, né, o mundo digital, como que funciona, facilita bastante, né? Porque a gente não vai entregando informação
para qualquer um, né, que te chama no WhatsApp. Promove pensamento crítico, você aprende a questionar, testar hipóteses, depurar erros e buscar soluções, habilidades essenciais em um mundo cheio de informações. Favorece a colaboração, programadores trabalham em equipe, discutem soluções, usam ferramentas de versionamento e colaboram em projetos, algo cada vez mais valorizado em qualquer setor. Sim, programador não é igual antigamente, ou igual nos filmes, né? Que é uma pessoa que fica isolada. Até existe esse perfil, tá? Mas quando você começa a conversar com muitos que são desse perfil, você vai ver que as pessoas são muito gente boa, alguns são mais abertos do que a gente imagina, né? E é mais uma particularidade da timidez, né? Da pessoa, mas depois que você pega a amizade e começa a conversar, ela se abre, né? E discute. E a parte de discutir soluções, isso é muito bom, cara. É muito bom, porque às vezes de um projeto nasce outro projeto, porque todo mundo tá colocando a ideia, as suas ideias em algum lugar, né? Na mesa, né? Vamos dizer, na mesa ali, e às vezes nasce algo novo, porque no mundo do software isso é comum, isso é bacana, tá? Dá poder de criação, né? Quem sabe programar tem o poder de transformar ideias em realidade digital. E isso pode impactar milhões de pessoas. Cara, isso daqui é aquilo, né? Se você tem uma ideia e você tem, às vezes, o desejo de tirar isso do papel, e você sabe que, às vezes, pagar um programador é muito caro, né? A hora ou o mês de um programador desenvolvendo para você não é um valor muito baixo. E às vezes você pode ir fazendo isso como hobby, né? Você pode ir criando e fazer isso como um hobby e tirar a sua ideia do papel. Algo às vezes na área da saúde. Quantas aplicações não nasceram na área da saúde para ajudar pessoas, né? E hoje mesmo eu vi no LinkedIn um rapaz que, cara, ele ficou cego com 9 anos de idade e aos 10 ele começou a utilizar uma ferramenta que foi criada por uma faculdade federal do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E hoje ele já passou 10 anos, hoje ele tem 21 e ele é um tecnólogo. Ele é um hacker do bem, vamos dizer assim. E ele começou a criar conteúdo dando dicas para as pessoas para que elas não caiam em golpes, né? Ou seja, a tecnologia lá de auxiliar pessoas com problemas visuais abriu portas para que ele pudesse estudar, né, e se desenvolver numa profissão, e hoje ele é especialista, né, ou está virando especialista numa área, mesmo com suas dificuldades. Então, espero que você tenha gostado, pessoal. São vídeos que são muito teóricos às vezes, mas eu gosto de fazer, gosto de refletir sobre isso. Espero que vocês gostem. Tamo junto e até a próxima, pessoal.